Bora, meus amigos! Hoje a gente tem um episódio fantástico, um cara aqui que a gente já estava meia hora conversando. E primeiro, cadê meu amigo Cássio? Foi passar umas férias aí na Europa, rapaz, o cara é chique. E deixou um cara aí que eu falei pra ele, ó, você tá deixando o cara alto nível que quando você voltar perdeu o lugar, viu? Obrigado, meu amigo Rafael Rodrigues, que também faz parte do Facebook e vai fazer parte agora do Ciência Tá On, como protagonista, que você já teve aqui como convidado. Exatamente, obrigado pela apresentação. Eu tô igual a pinto no lixo, né? A gente vai falar sobre inovação, vai falar sobre tecnologia e agora eu tô desse lado da cadeira aqui, tirando as férias de Cássio. Vamos lá, vamos em frente, que hoje o programa promete. Tiago Lima, fala um pouquinho aí pra gente, Tiago. Quem é o Tiago para a sociedade, a inovação? Esse cara é crânio aí, viu? Bom, o Tiago, né? Pensar em Tiago, muitas vezes vem essa pergunta, né? O que seria o Tiago? Mas é um indivíduo que procura sempre querer criar um novo, né? Criar algo novo. Não para, assim, de pensar sobre algumas novidades, principalmente na área de inteligência geográfica. Porque, de acordo com o que a gente conversou durante um tempo aqui, bem antes, né? A minha vida toda profissional foi ligada à cartografia, né? Inteligência geográfica. Então, sempre que eu vejo alguma coisa de criação, sempre é ligada a espacializar. Onde é que eu coloco isso? Onde é que eu vejo? Onde é que está aquela ação, aquele processo? A criação vem muito disso, de você ver o externo, a sua volta. E o Tiago é isso, observar o fora, o externo, para criar alguma coisa nova. É assim que funciona. Mas Tiago, você sempre foi esse observador, assim, jovem, lá atrás, assim, você era bem pequenininho, assim, você sempre pensou em ir para essa área ou foi uma inspiração dentro da família, alguém? Não teve bem uma inspiração pela parte da família, sabe? Eu fui muito, a minha parte da parte da família da minha mãe, enfim, é mais ligada à área de empresários, né? Ligada à festa, essas coisas de vender decoração, essas coisas. E eu percebi que eu entrei nessa área de inteligência geográfica mas na hora de fazer o Procefet lá no tempo de Etferne, porque eu não tinha conhecimento sobre o que era informática lá em 96, 97. A primeira vez que eu mexi com um computador, me lembro até hoje, foi um computador da Compaq, com aquelas caixinhas lateral, sabe como é que é? Aquele azul, que eu nem lembro o modelo, disquetão lá tinha que colocar. Nem pente, né? Não era nem pente naquele tempo. E era numa escola pública perto da casa dos meus pais, e foi a primeira vez que eu mexi com um computador, em 96. Mas mexia assim, a gente só podia tocar no mouse, enfim, não sabia nem o que era. E eu ia entrar na escola técnica, a ideia era que eu fosse para a área de informática. Só que era um boom, né? Informática naquele tempo era um boom. E eu vim estudando, mas eu nunca fui um aluno de querer 10, 9, 10. Nunca fiz só para estudar, para aprender, né? Sim. E quando foi na hora de marcar, eu me lembro até hoje minha inscrição do Procefet. O número da minha inscrição no cartão é 98. Por que eu não esqueço? Era o ano que eu estava fazendo a prova. E quando vinha aquele cartão 98, que era para poder entrar lá na escola técnica, hoje IFRN, na última prova, porque a gente fazia 3 provas, né? Português e matemática, de quinta, sexta série, sexta e sétima, e sétima e oitava. Aí tava lá aquelas lacunas para marcar: informática, construção civil, serviços, eletromecânica, geologia e mineração. Era a última opção do lado direito. E algo me diz assim, minha vida mudou naquele momento. Ali eu sei, porque eu nunca esqueci desse momento, né? Eu ia marcar informática. Aí eu falei, não, deve estar muito concorrido, porque na escola eu não informática. Aí eu fui geologia e mineração. Eu não tinha nem ideia do que era geologia. Caramba. E é interessante, né? Porque é uma área assim, normalmente quando o pessoal vai optar por alguma escolha na escola federal, no IF, ele opta por cursos que estão em alta, né? São cursos da área de tecnologia, é um curso na área de segurança, né? Isso. Trabalho. Geologia foi algo peculiar. Peculiar, totalmente. Nunca pensei que ia trabalhar com, assim, viver minha vida basicamente em geologia, né? E quando eu marquei geologia, pronto, selei ali literalmente meu destino, né? Porque
o meu sonho de infância, eu sempre gostei de viatura, né? De carro, sirene, carro do Corpo de Bombeiros. Eu via assim, ia desenhar em casa. Meu sonho era ser PRF, porque eu vi um carro da PRF ali de frente ao UFRN, ainda não tinha, era aquela baixada ali na UFRN, né? Eu vi a primeira vez no ônibus com minha mãe em 92, eu estudava com minha mãe, trabalhava como secretária, né? Numa escola pública nas Rocas, e eu me lembro até hoje a primeira vez que vi esse carro da PRF. Não tenho nem ideia de que modelo é, mas estava passando com tudo aquela sirene e eu queria ser PRF. E eu falei, vou ser PRF, mas quando você entra para estudar, as coisas vão te empurrando para um caminho que, quando menos espera, você já está lá. E era o caminho que eu tive que seguir. E assim foi a escolha da geologia, né? E a área de inteligência geográfica na minha vida e com minha empresa também de inteligência geográfica. Assim estamos, né? E Tiago, fala um pouquinho mais sobre inteligência geográfica. Como é que isso se adequa dentro da geologia? Conta um pouquinho mais para nós. A geologia é uma das ciências primárias, né? Tudo que vem do solo, praticamente vem da mineração. Tudo que nós temos aqui da nossa sala vem da mineração. A gente não vive sem mineração. E, logicamente, hoje a gente vive num mundo responsável, que tem que ter essa responsabilidade ambiental, né? Então, a gente não pode esquecer esse parênteses aí. Então, a inteligência geográfica na geologia, ela é fundamental porque é onde nós podemos localizar onde um minério está ou não está, né? Então, tudo que é ligado a posicionamento geográfico, ou seja, onde está no globo, a geologia necessariamente precisa disso. E até o nosso dia a dia, né? Hoje eu acho que praticamente não vivemos sem o GPS, seja direta ou indiretamente. Então, esse ponto fundamental de estar numa área, seja geologia, ou seja a própria geografia, né, que é a base, digamos assim, de tudo, é necessário que a inteligência geográfica seja atuante para poder tirar algum proveito, tirar alguma coisa válida nesse processo todo, né? Então é isso que está a inteligência geográfica na geologia. Você estava falando aí no começo, antes das câmeras ligarem, sobre essa evolução, né, da parte do GPS. Como é que era? Parece que no GPS era uma coisa difícil, né? Muito difícil. GPS naquele tempo, a primeira vez que eu peguei um GPS foi em 99, né? Era um Garmin E-Trex amarelo. Até hoje existe esse modelo, lógico, que foi evoluindo, né? Então, estamos falando aí de uma brincadeira de 21 anos, 22 anos, né? Então, para se ter GPS, a gente, lógico, era na escola técnica, tinha que pegar, utilizar ele, deixar o nome e ia-se embora para o meio do mato com o GPS e bússola. A bússola nunca deixou de existir para gente que trabalhava naquele tempo, né? E a evolução foi se dando ao pouco que o governo americano foi tirando as limitações a partir dos anos 2000, de que antes o GPS tinha um erro mais ou menos de 90 metros. Ou seja, 90 metros era muita coisa, inimaginável para o nosso dia de hoje, né? 90 metros vai bater depois quase da Praça Cívica, que está aqui próximo, né? Então, vai bater lá no posto. Vai bater lá no posto. Então, essa evolução se deu a partir dessa quebra de restrição por questões de segurança do governo americano. E aí as constelações de satélites que vão passando as informações do posicionamento geográfico de nós na Terra, foi diminuindo esse erro para até chegar a 2 metros. O GPS simples do nosso celular, sim, né? 2 metros, em alguns casos 5 metros. E a partir dessa evolução também os hardwares também foram evoluindo para caber dentro do celular, porque o consumo de bateria, de energia, porque, enfim, era muito alto de ficar mandando um sinal e indo e vindo, e aí praticamente entrou-se num celular, né? O módulo sensor GPS. Então, esse boom tecnológico de posicionamento geográfico com base nos hardwares para receptores de GPS foi, digamos assim, fantástico para o que a gente tem hoje. Não dá para imaginar, por exemplo, um sistema de logística eficiente sem saber onde o entregador está, né, para poder entregar. Apesar de que tem algumas empresas, né, que não utilizam o entregador onde é que ele está. A gente só vai saber que o produto foi entregue, a gente recebe. É verdade.
recebe o produto, o cara chega numa central, chega lá no centro de distribuição e ele dá baixa, foi entregue o produto tal. Não dá para imaginar isso, mas acontece. E eu tive até uma experiência, Alberto, de trabalho junto à mineração, assim, próximo de 2010. Foi? E aí a gente fez uns mapeamentos, umas sondagens, e eu me recordo desse passo a passo, com a equipe, com o geólogo, técnico com GPS, fazendo mapeamento em cerca, então abrindo picada na mata para poder fazer essa visualização. Realmente, assim, você vê um crescimento, um desenvolvimento tecnológico que veio para somar, né, na área. Muito. E como é que você enxerga? Assim, eu vejo dentro da área de engenharia, dentro da área de exatas, principalmente focado em construção civil, assim, um modelo de gestão que ainda é um pouco relutante com relação à aceitabilidade e inovação. Como é que você visualiza isso dentro do seu segmento de atuação, da área de geologia e geografia? Eu, assim, já tem uma... Eu sei que há uma restrição muito grande ainda de utilização de GPS, assim, até de módulos de GPS de celular, né? Há até um certo preconceito para determinadas empresas utilizar GPS de celular. Porque tem aplicativos que já pegam as informações de posicionamento geográfico e você pode utilizar no seu dia a dia, enfim, no trabalho. E muitas dessas restrições hoje engessam alguns negócios. Há um sistema de módulo de GPS que é o GPS indoor, né? Que você já consegue mapear essa sala com o GPS num roteador Wi-Fi. O próprio roteador Wi-Fi, ele consegue fazer uma triangulação, ou seja, saber de acordo com o seu posicionamento quantos centímetros você está dentro dessa sala, né? Isso é a precisão de uma sala, ou seja, você está aqui numa precisão de centímetros dentro. Um supermercado, imagina um supermercado. Né? A gente entra num supermercado, daqui a pouco a gente vai falar de construção civil, mas imagina você entrar num grande supermercado aqui de Natal e tem um roteador que você libera a internet para o seu cliente, né? Tem um aqui, outro lá no canto, outro no canto, fecha um quadrado e o cliente entra dentro, conecta a internet, utiliza o Wi-Fi de graça aqui do estabelecimento. E você começa a saber onde é que o cara está andando lá dentro do supermercado, onde é que ele parou e onde possivelmente ele parou e vai fazendo as compras. Na hora que ele passa no carrinho, aquele lugar que ele parou, ele não pegou um produto. Né? Então você começa a mapear, saber o mapa de calor, onde é que está, onde tem o maior trânsito de pessoas dentro. E na construção, em determinadas áreas também, os módulos de GPS milimétricos, né, os GPS geodésicos, que a precisão é de milímetros, ainda tem um custo muito elevado para nós cidadãos adquirir. Né? Então fica muito à mercê de outras empresas de topografia, umas empresas que têm equipamentos mais modernos, digamos assim, para fazer esse trabalho in loco. Mas também há outra frente de evolução de mapeamento, que é os drones, né? Os drones vão vir aí com tudo. Popularizou, né? Popularizou muito, né? Lembrando que a maioria dessas tecnologias que a gente está falando hoje, GPS, drone, vieram de guerras, né? De questão militar, né? Questão de segurança. Então, apesar do confronto à guerra, essa questão de segurança ser ruim para a humanidade num ponto de vista, vamos dizer assim, né, da humanidade mesmo, há um sobrepasso na evolução tecnológica, né? Todas as guerras têm esse. Tem um boom, tem um público, tem um boom na tecnologia, né? E, enfim, é assim que eu vejo o avanço da tecnologia de posicionamento geográfico, até com os GPS indoor, né? Os receptores, porque muito do GPS também fica perde sinal de acordo com o ambiente. Sim. Agora aqui, por exemplo, o GPS dos nossos celulares vai estar tendo interferência por causa de toda a construção que tem aqui. Então, como se faz para resolver isso? Roteadores que tenham módulos de receptação e triangulação interno. Você estava falando, eu fiquei pensando o seguinte: a gente observa quando vai, por exemplo, do shopping, no Midway. A gente chega lá no Midway mas falando sobre isso, eu lembro que a gente vai no Midway e saindo do Midway você recebe uma mensagem do Google. Se você entrou na Riachuelo, você entrou na Zara, falou, poxa, dentro do Midway, e ele identificou que eu fui na Zara
Porque deve ter essa triangulação aí. Triangulação. Da Wi-Fi, né? E às vezes Junto com o Google, como é que funciona? E às vezes você está passando pelo local e você tem uma cerca, né? Esses estabelecimentos que tem algum relacionamento com o Google, seja de publicidade, enfim, eles vai pegando você no laço, assim, né? Ou seja, você passou, às vezes você nem entrou, né? Às vezes você nem entrou, mas ele viu que você estava passando por lá. E o sistema de suporte que auxilia muito, principalmente na tomada de decisão. Ele auxilia o marketing, ele auxilia a gestão estratégica da empresa. Porque você tem possibilidade, né? O Alberto conhece muito disso a fundo, de fazer campanhas de tráfego e etc. com direcionamento microsegmentados ali, a partir exatamente do georreferenciamento. E vem o geomarketing que está ligado nessa área. Um dos projetos que minha vertente no mestrado da UFRN era para geomarketing. Chegamos já na nova etapa. De acordo com o outdoor, né? Do outdoor digital. Conta mais pra gente aí do seu acesso ao mestrado. Foi na área de inovação? Foi na área de inovação, mestrado de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Da UFRN, pelo PPG-CTI. E o geomarketing está muito ligado a isso, porque nós, apesar de as compras hoje pela internet ser muito mais, devido à pandemia, né? Tiveram um boom gigantesco, você compra de casa, né? Mas as lojas físicas, os ambientes físicos, a nossa circulação ainda existe e vai perdurar por muito tempo. E o geomarketing é justamente a inteligência geográfica para o marketing. É você saber onde seu cliente está, aonde ele está passando, né? Para que haja justamente essa captura de você, eu venha visitar aqui minha loja, meu ambiente. Tem farmácias em Natal que teve, cada esquina apareceu um. Você dormia, acordava, no outro dia apareceu uma farmácia. Do nada, numa esquina. Estourou, né? Foi mesmo. Estourou, né? Então, tem um trabalho de geomarketing, banco tem trabalho de geomarketing para saber onde é que é uma determinada circulação e saber, ali o meu fluxo de veículos é maior, então eu posso colocar o meu negócio ali. Então, o meu projeto de mestrado foi ligado justamente a isso, a questão de outdoors. Tirar meio que um modelo tradicional de outdoors, sim, que está lá físico, né? Você vê o ambiente físico, mas trazer isso para o digital, no sentido de que num futuro os carros autônomos, ou enfim, os veículos autônomos de maneira geral, você consiga ver uma publicidade na tela, no vidro do carro, né? Ou no seu óculos. Tem o Google Maps, que agora você tem o Google, eu não recordo bem o nomezinho, mas tem uma função nova no Google que você consegue ver, você caminhar com o celular, ele te dizer o caminho que você está fazendo, sua rota, e você vai vendo a propaganda do Starbucks aqui do lado, com a tela, a realidade aumentada ligada à tela do seu celular, e isso indo para um óculos no futuro, porque o Google Glass saiu um tempo, né, do mercado, ficou meio de stand-by e agora está voltando novamente. Sim. Então, os óculos inteligentes, vamos dizer assim, vai estar aí como um boom, né? Tiago, você foi um visionário, né? Você pensou realmente à frente do seu tempo a partir de tecnologias emergentes. E você estava contando pra gente antes que você teve uma virada de chave dentro do mestrado, você teve uma experiência bacana, né, Alberto? Um acesso a conhecer realmente o Vale do Silício. Conta pra gente como foi essa sua visita e se isso realmente influenciou na sua virada de chave, o que é que você vislumbrou lá? Rafael Alberto, isso aí foi uma virada gigantesca. Eu me lembro assim, quando eu tinha 18 anos, né, quando entrei na escola técnica, eu pensava em viajar, não saía de Parnamirim, né? O máximo que eu ia ficar viajando, eu ia viver minha vida aqui, né? Nessa região mesmo. E a vida vai levando você a determinadas conquistas e a determinados lugares que você nem imagina. Eu nunca tinha viajado para fora do país. E a minha primeira viagem foi para onde? Para um antro daquilo que eu sempre vivi, né? Que era a tecnologia. Então foi para o Vale do Silício, numa competição do Sebrae, né? Da Apollo 13, que era o projeto do Sebrae. Então consegui lograr êxito nessa competição, que deu direito a conhecer o Vale do Silício, a várias empresas do Vale do Silício. E nessa viagem em 2017 teve uma das viradas de chave, que o meu projeto de mestrado não tinha nada a ver com realidade aumentada, pegava um pouco de geoprocessamento e inteligência geográfica,
E uma das empresas que a gente visitou naquela ida foi o Apple Park, né? Que é o centro de visitação da Apple. E lá tem uma mesa, para quem já foi, deve se lembrar bem, tem uma mesa gigantesca que não tem nada em cima. E você pega um tablet e aponta para aquela mesa e você vê o escritório, que é o Infinite Loop da Apple, um círculo gigantesco, um novo escritório da Apple. E você vê a academia, vê os bonequinhos andando, vê o pessoal trabalhando no escritório, isso em animação, mas olha com a tela do tablet, você olhando do iPad, vamos dizer assim, né? Deixar claro, do iPad mesmo, tem a marca, né? Fazer mexendo, né? Lá com a tela do iPad você vê naquela mesa como é o escritório. Aí teve a mudança de chave. Eu falei, meu projeto de mestrado não tem como melhorar, né? Então voltei pro Brasil. Foi uma semana que a gente passou, a equipe, o pessoal que fez parte dessa missão Apollo 13. E eu cheguei, a primeira pessoa que eu fui falar foi o professor Glaucio, que já esteve aqui também, né? É uma figura fantástica, um ser humano incrível, também muito à frente do tempo dele. Eu falei, professor Glaucio, eu tenho uma ideia assim. Ele olhou pro meu projeto de mestrado e falou, já pivotou, nem adianta, você já pode... Já pivotou. Vamos mestrado, né, Tiago? O professor Glaucio sempre fala, né? Se você não pivotou, você não está apto a concluir. Né? E eu tenho uma empresa de inteligência geográfica, né? Ela foi fundada em 2007, então já tem 14 anos de estrada. E o professor Glaucio sabia que eu trabalhava com a área de inteligência geográfica, cartografia. E ele falou, já pivotou, toca o barco, vai com esse projeto aí, vai ter mais ideias. E foi essa virada de chave, de utilizar outdoor digital para que no futuro nós possamos ver propagandas diferenciadas, seguindo uma regra nova, né, da lei da LGPD, porque, enfim, assim como a pessoa que passou numa loja no Midway, a gente não pode saber detalhes daquela pessoa, mas pode saber que ela passou lá e falar, temos uma tal coisa aqui, né? Não pode saber a preferência do indivíduo. Só se ele liberar e autorizar, assim, né? Então, essa foi a virada de chave do meu projeto para outdoor digital, utilizando geomarketing, geoprocessamento e inteligência geográfica. Olha aí, Alberto. Rapaz, o bicho é grande, é um case, viu? Ele tinha falado sobre a questão você falou a questão de conectar as UPAs com a farmácia. Foi o meu primeiro projeto. Eu entrei no mestrado assim, né? Que era fazer uma conexão das UPAs com os pacientes, né, com os indivíduos que requisitam o serviço da UPA e as farmácias, as clínicas, enfim, sabendo que o indivíduo foi na UPA, ele vai precisar de medicamento normalmente, enfim, essas coisas, e ele iria dar o feedback, o ente público iria saber como é que está a questão da UPA de acordo com o que eles iriam responder, de acordo com o QR Code, era a ideia inicial. E as farmácias se conectariam devido, tô dando promoção para você comprar, sei lá, os remédios aqui, sim, tal. Então, fazer essa meio que captura. Só que mexer com o ente público é meio complicado e meio, né? Um pouquinho burocrático. Teria que ter, assim, um trâmite muito, um embrulho muito, assim, muito pesado. E eu tinha passado já por uma experiência meio frustrante com relação a mostrar uma ideia tecnológica até para o governo do estado, isso em 2016, que isso aí poucas pessoas sabem, né? Mas teve um surto de Zika muito forte no estado. Teve a microcefalia Zika, teve um boom, foi 2015, 2016, foi um caos. Não se fala mais, né? Praticamente não se fala, né? Mas ainda tem. Ainda tem muitos casos. E eu fiz uma solução de 15 aplicativos, eu sem ser programador, mas com a plataforma que minha empresa representa, que também é lá da Califórnia. A gente pode fazer vários módulos, desde coleta de informação pelo celular até o painel de sala de situação, com gráficos, com mapas, indicadores, com tudo. Isso eu consigo fazer sem ser programador, porque eu sou administrador de formação, né? Eu consigo fazer em 5 minutos. Para você ver como a plataforma é gigantesca, da coleta de dados até análise espacial.
Então, a empresa passava por dificuldades e eu queria pelo menos apresentar aquela solução, mesmo que entregasse gratuito pro governo do estado, para eles visualizarem aquilo. Que serviria de marketing para mim. Lógico. Naquele momento, posicionamento, enfim. E era para justamente saber aonde é que estava tendo um nível de contaminação muito elevado em Natal, de acordo com os dados que vinha da Secretaria Municipal de Vigilância sanitária, né, daqui de Natal. Então, esse boom aconteceu praticamente justamente para visualizar. Só que quando eu fui apresentar até no estado, não deu certo naquele tempo. E quem pegou esse projeto foi a Marinha. A Marinha que pegou esse projeto. Uns 2 comandantes da Marinha de controle, de situação e controle, né? E de logística, viram o projeto e aceitaram e acataram, assim, de pegar o projeto para o combate do dia, combate ao Aedes, que foi dia 13 de fevereiro de 2016. Essas datas eu não esqueço nunca. Não esqueço, porque, assim, é muito marcante. E foi daí que a Marinha chegou e falou, esses 2 comandantes, né? Daniel Júnior, até uma figura que é meu amigo, hoje voltou para o Rio de Janeiro. Ele falou, Tiago, pelo período curto, eu apresentei isso, eu fui na sala de situação, não, fui na governadoria apresentar esse projeto, né? Não deu certo, o comandante da Defesa Civil disse que eu tinha chegado muito tarde para mostrar a solução, mas a Marinha, esse comandante Daniel Júnior chegou e falou, eu vou ligar para você amanhã às 8 horas da manhã. Deu 8h01 do outro dia, o cara me ligou. Eu levei até um susto, porque, enfim, mas ligou 8h01, vem aqui no comando da Marinha, do 3º Distrito Naval, que era na Hermes de Afonseca. Eu fui lá, ele falou, a gente não tem, pelo devido burocracia, né, o processo, não tem como efetuar pagamento, contratar. Mas você gostaria de colocar aqui para a gente fazer o combate do Aedes? E eu falei, eu aceito, mas apenas com uma condição, que a Marinha publicasse na mídia dela e eu tivesse direito a republicar. Isso. Ele disse, perfeitamente, já chamou a assessora de imprensa do comando do 3º Distrito e falou, olha, vai fazer assim, assim, assado. E eu fiquei lá 2 dias, um dia para pegar o formulário que tinha vindo para as Forças Armadas, porque era Marinha, Exército e Aeronáutica, e eu fiz essa sala de controle de situação com um aplicativo para ser utilizado por 400 homens das Forças Armadas em Natal. Caramba, o Tiago, inclusive, assim, fazendo que impacto, né? Que impacto. Fazendo adendo, a gente fez algo similar com o FacePonto na época do Covid, quando estava em alta, que você tinha a questão do monitoramento, né? No começo tinha que monitorar quarentenados, e como tinha o georreferenciamento, para você ver como é potente essa sua área, né? A gente conseguia monitorar todas as pessoas que estavam quarentenadas em um determinado município, você via as áreas que tinham maior quantidade de dados ali, de internos e pessoas que estavam em quarentena, e dava inteligência, né? Você consegue levar inteligência para o governo e para os entes, né? Aí uma pergunta, fiquei curioso aqui, Alberto. Eu vejo um percalço na universidade, às vezes até com alguns professores, e também dificuldade do aluno de assimilar. Você teve uma visão no exterior, um dos maiores centros de inovação do mundo. E eu queria saber também, assim, se você vislumbra dentro da universidade, dentro dos nossos centros de inovação também, um bom desenvolvimento de inovação, bom elo também do mercado com quem desenvolve a tecnologia. É possível fazer tecnologia no Brasil? Inovação? É possível, Rafael. É possível, Rafael. Porém, há muitos percalços para serem quebrados durante esse processo. Te falo isso porque muitos daqueles que estão nas universidades, a cabeça ainda não está no século XXI. Na era de tecnologia. E é uma visão, assim, muitas vezes restrita ao ambiente acadêmico. E essa é a maior falha que a gente tem hoje. Além disso, por exemplo, a gente tem que fomentar um ciclo, a tríplice hélice, né? Que às vezes ela é capenga, não vira tríplice hélice nunca. Porque assim, muitas das vezes, quem é o demandante do serviço ou digamos, do serviço ou do produto é a própria sociedade de acordo com órgãos públicos, né?
E o que acontece? O próprio órgão público, ou ente público, vai para o público. E a economia do mercado não funciona. E eu não consigo contratar minha mão de obra das universidades para criar coisas novas, gerar outras coisas novas, porque fica restrito na parte pública, de público para público, né? G2G praticamente. Então, essa visão de que a gente precisa fomentar, lógico, já tem as incubadoras tecnológicas, a minha empresa veio de uma incubadora, esteve situada numa incubadora tecnológica do ITMC, né? No IFRN Natal Central, tem muitas outras incubadoras. Há uma mudança significativa. Eu vejo que houve uma mudança na cabeça de muitas pessoas envolvidas, só que muitas burocracias, muita visão limitada faz com que gerar inovação prática ainda requer quebra de paradigmas, principalmente da questão acadêmica de ser, né? Simplesmente por ser. Seria então a formação. A formação. Assim, você atendeu o mercado, né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, há anos atrás, eu não sei mais exatamente como é hoje. A grade curricular de geologia da universidade ainda permanece a mesma. A mesma, cara. Utilizando imagens de satélite. Se a gente tem drone, o pessoal sai, às vezes, da universidade sem saber fazer a mosaicagem de imagem de drone. Que é mosaicagem? Pegar uma imagem, sobrepor pela outra. Eu aprendi a fazer estereoscopia na escola técnica, que era a gente pegava um avião, tira uma foto, certo? Preto e branco naquele tempo. Pegava uma foto preto e branco, outra preto e branco, e a gente tinha que fazer estereoscopia. O que é isso? Pegar uma foto com a outra, colocar aqui em cima, utilizar um aparelho do tipo de realidade virtual, né, do óculos, colocar a cara e ficar ajustando a foto para que elas ficassem 3D na nossa visão. E aí eu colocava um papel, aquela transparência de retroprojetor, você lembra do retroprojetor que ficava? Pronto, pegava aquele papel de de retroprojetor, colocava lá e ficava desenhando o rio, que nem tá aqui, igual nessa mesa, desenhando o rio, desenhando estrada, em cima de uma folha transparente. Com fotografia aérea de 1980 e lá vai parafuso. E às vezes a grade curricular tem gente ainda vendo imagem de radar, de 1900 e pouco. Então as grades não mudam. Tem alunos de determinados cursos, talvez como geografia, que não tem uma visão de fazer uma sala de situação com dado geográfico que ele coletou em campo. Está utilizando ainda softwares que não tem um engajamento, mas isso vem de uma herança como se fosse de pai para filho. Os professores não se atualizaram, não seguiram a tendência e não foram, e foi pegando e não atualizou. E aí, pobre daquele aluno que vai ter que chegar, e eu, quanto mercado, tenho que te ensinar. Aquele diálogo, né, Alberto? Que todo mundo fala, que sempre bate, o diálogo do mercado com a universidade, né? Diálogo do mercado com a democratização, né, proposta para o Toninho, que todo mundo está trazendo aqui, da inovação. E fica, por exemplo, tem as empresas júniores, né, das universidades, a maioria, é o que tem tem uma passada um pouco mais além, consegue fazer o mercado resolver, etc e tal. Mas mesmo assim, ainda afeta de um certo nível o mercado. Porque eles não contratam, o imposto o valor é irrisório, o professor está lá, ajuda aquela galerinha que está lá interessada, entendeu? Mas academicamente falando ainda está travado. É isso aí. Infelizmente. É isso aí, meu amigo. Já passamos do tempo aqui de 30 minutos, viu? Você voa. Se eu fosse falar das histórias desses 14 anos de empresa, de inteligência geográfica, a gente ia ficar horas conversando. Teremos novas oportunidades de conversa para falar sobre as suas outras vertentes também, né? Claro. Tem muita coisa bacana para ser conversada. E a gente, um dia esse aqui, o Ciência Tá On, né, Alberto? Vai virar, quem sabe, um grande evento, o Ciência Tá On, um plus, né? Com certeza. É verdade, de debate, né? A gente já está até desenvolvendo uma sala maior, né, Rafael? Vai inaugurar aí próximo mês. Sim. Para debate, para 6 pessoas participarem e a gente fazer coisas mais longas aí, de 2 horas, 3 horas. Sim, sem tempo para finalizar. Sem tempo. Exatamente. E quando a gente fala de tecnologia, a gente perde o freio, né? Queria agradecer a sua presença e queria que você deixasse uma mensagem final para todos que estão assistindo a esse episódio. Sim, claro. É dizer que acreditem quando a intuição bater sobre
eu estou criando algo novo, eu vou criar algo novo ou vou inovar. Acredite naquela pulga que fala para você, naquele inconsciente, porque tenha certeza que se você for atrás, você vai conseguir, Rafael, vai conseguir. Com todo percalço, com toda dificuldade, mas acredite que quando você sente que é para mudança, não tem como você não voltar atrás. Perfeito. Obrigadão aí também, vou agradecer, viu? Bacana, a gente tá aqui bebendo da fonte. A galera lá no digital podendo ver e rever quantas vezes precisar. Você que tá aí assistindo, grupo da pelada, grupo da família, grupo da política, joga lá esse conteúdo bacana que a gente tá fazendo, entendeu? Rolou a briga lá, você joga nesse ponto Ciência Tá On pra assistir esse conteúdo bacana que a gente faz de muito coração, para aqui o tempo e traz pessoas da nossa cidade pra mostrar aí que tem muita gente bacana, inovação, tecnologia. Show. Muito bacana, amigo. Muito obrigado. Rafael aqui. Obrigado. Primeiro episódio de muitos, hein, amigo? Com certeza. Vamos pra frente, né? Que cada vez mais a gente está trazendo áreas diferentes e mostrando que em todas elas tem inovação, e tem tecnologia e tem coisas a agregar, né? Show de bola. Não falta. Valeu, meu amigo. Um abraço. Até o próximo episódio. Obrigado. Valeu.